Mês de junho, inverno, Serra Gaúcha. Não poderia ser diferente. Nós estamos com uma cobertura sensacional nesse mês de junho, aqui, diretamente de Gramado. E o Tagarelando Life está diretamente da Gramado Summit, com entrevistas sensacionais, falando do digital versus o mundo real, falando de conexões. E você, está adaptado com o estudo? Tenho certeza que não. Para quem quer ser influenciador ou para quem quer aprender um pouquinho mais sobre esse universo digital, o Tagarelando de hoje vai te dar muitas dicas. Então, fica ligado porque tá sensacional. É o Tagarelando Life entrando no ar para você. E enquanto isso, eu fico por aqui descansando um pouquinho, recuperando as energias no Hotel Jardino de Piedra, aqui em Gramado. E você aproveita para comentar o que está achando, quais as suas dúvidas sobre marketing e tecnologia. E a gente se encontra já já, lá no Gramado Summit. Ela é jornalista, comunicadora, influencer e uma das vozes mais incríveis do Instagram. Sim, eu sou fã, eu sei. Mas adivinha quem é? Mônica Salgado! Que alegria! Obrigada pela introdução. Muito Seja gentil. bem-vindo ao nosso Tagarelando. Tudo bom, gente? Que alegria te ter mais uma vez aqui na Serra Gaúcha. Um prazer. Ela que chega iluminando, né? Já chega assim, brilhante. Isso A roupa também já tá, ó, tem uns brilhinhos aqui, ó, um lurex, que também já para combinar. Isso é extraordinário. Uma coisa que tu falaste muito ali na tua palestra, né? Sobre autenticidade. Fala um pouquinho para nós como é ser influencer, jornalista, comunicadora hoje. É mais fácil hoje ou era quando a gente estava mais na revista? Eu acho que hoje a gente tem mais oportunidades, né? Na revista era completamente diferente, até porque eu tinha ali uma série de restrições, dado o meu contrato. E depois, quando eu saí, eu experimentei a liberdade suprema, inclusive de me posicionar da maneira que eu acho que eu tenho que me posicionar. Claro que quando você está trabalhando para um veículo, para um grande grupo de comunicação, há restrições e é super compreensível. Mas eu acho que, bom, de lá para cá, né? Eu saí em 2017, faz 8 anos. Muita coisa mudou nas redes sociais. Então, óbvio que hoje a gente tem uma concorrência muito maior, o nível de engajamento, por causa dessa concorrência, diminuiu para todo mundo, sobretudo no último ano, mas, ao mesmo tempo, as oportunidades se multiplicaram, sobretudo de fazer publicidade. As marcas estão cada vez mais ligadas nessa possibilidade, cada vez aumentando a fatia do seu investimento em influenciadores e marketing digital. Então, assim, eu vejo as oportunidades se multiplicando, como eu disse na palestra, é um ótimo momento para ser influenciador, tem muito dinheiro na mesa. Isso, inclusive, contradiz alguns especialistas, ou ditos especialistas, né, que dizem que essa onda já foi, que a crista da onda já foi. Tu, ao contrário, acha que ainda é momento da gente influenciar muito? Mas qual a maneira que o público tem hoje de consumir? Né? Sei lá, TV aberta... Tá, não vou dizer que está com os dias contados, a TV aberta sempre vai existir, óbvio, o rádio sempre vai existir, assim como o jornal sempre vai existir, mas a gente vê nitidamente, os números não mentem, né, que assim, a circulação diminui, o investimento em publicidade diminui, então hoje é só fazer uma pesquisa, pergunta para os seus amigos, como eles se informam, como eles se entretêm, como eles consomem, via redes sociais. O que pode acontecer é que surjam outros apps, outras redes sociais que vão ali dividir a atenção, mas que a comunicação tende a ser sempre de pessoa para pessoa física para pessoa física, porque isso é muito mais crível, humano. É muito mais humano, o consumidor recebe o estímulo de compra e venda de maneira muito mais aberta quando se trata de um ser humano que ele confia, que conquistou ali a confiança dele, que tem autoridade no assunto. Então eu acho que eu só vejo isso crescendo, ainda
expandindo, ainda que vá ter uma pulverização, talvez maior de redes sociais que a gente acessa, né? Óbvio que a gente quer falar sobre comunicação e nada mais, nada menos, nada melhor do que ele, Luciano Potter. Ah, que responsabilidade, você botou em mim agora. O que Meu tu Deus. achou? Bom, obrigado primeiro pelo espaço, Seja bem-vindo ao gente. nosso Tagarelando. Obrigado, obrigado. Acabei de tagarelar no palco, né? Enfim, na palestra, pelo menos, uma coisa que eu consigo falar bastante, né? Ao contrário de outros lugares, onde eu comecei a entender que a comunicação não é falar apenas isso, né? E a minha fala é exatamente sobre isso, sobre ouvir, assim. Essa conexão se deu com meus filhos, quando eles vieram ao mundo, um em 2018, outro em 2019, comecei a entender melhor o que era a minha profissão, e eu acho que eu tô no melhor momento, assim. Ainda é um gerúndio de entendimento, de que ouvir é mais legal do que falar, sabe? Mas é um processo complicado, difícil, enfim. É danado. Não, e a gente conheceu ali os filhos, a família, a esposa, um pouco de tecnologia, né? Ou melhor, da falta dela, porque nós somos nós somos do século passado. Isso é louco demais. Nós somos Do milênio passado, se a gente quiser forçar. milênio, poderia. É muito louco, né? Porque tudo é analógico e agora a gente tem que mergulhar nesse universo digital. A gente perde um pouquinho a noção do que é tecnologia, né? Hoje é muito fácil, né? A gente olha para isso aqui, a gente vê que é uma tecnologia. A gente tudo na olha para palma isso da aqui, mão, né? exatamente, né? Mas a tecnologia uma sacada para facilitar coisas, na verdade, né? A gente não pode perder noção disso, que não é só algo que é posto como uma tecnologia. Então, enfim, eu gosto de trazer alguns elementos ali que mostram que a tecnologia são coisas mais simples, às vezes, uma ideia, e que ela pode estar no nosso dia a dia. Porque eu circulo muito com a palestra para empreendedores, e às vezes o empreendedor é pequenininho, como eu sou, um empreendedor pequenininho, né? E a tecnologia pode ser uma coisa muito simples, na verdade. E a gente esquece que ouvir é uma das primeiras tecnologias. A gente não tinha fala, a gente não tinha escrita, muito menos a escrita, enfim, quando a gente começou a entender o outro ser humano, né? A gente fazia mímica de alguma maneira, então a fala já foi uma grande tecnologia. Quando a gente começa a prestar atenção que isso pode mudar a nossa vida, eu acho que a gente presta atenção nas pequenas coisas, e às vezes estão ali, esses segredos, né? Então eu trago a tecnologia não como essa tecnologia de ponta, que se discute inteligência artificial, singularidade, enfim, na minha fala é uma coisa muito mais simples, desse pegar de tecnologia na mão, entende? Poeta. Ai, eu tô muito nervosa, Chu. Tu sabia disso? Nervosismo é viver intensamente. Isso é maravilhoso. E eu tava ali acompanhando a palestra e olha aqui uma coisa que nunca vai faltar. Saudade. Mas é hoje raro, É raro. É raríssimo. porque as pessoas têm medo de sentir falta do outro e acabam se desapegando cedo demais. De uma maneira louca. E às vezes a gente precisa perder para entender o quanto a gente se importa. Não tem que perder nada. Sempre que a gente perde, a gente não consegue recuperar. Porque para perder foi um poço infindável de mágoas. Você maltratou o outro, fez o outro esperar, não ouviu, houve descaso, destempero. E não tem como o outro acreditar em você se você foi relapso por tanto tempo. Deus o livre. Sabe que eu estava olhando esse teu livro faz 7 meses que eu perdi a mãe. E esse Sentimentos. livro, ele tem uma força, ele dá uma força, ele faz a gente... Eu disse, vai ser forte para mim estar do lado dele, porque não se emocionar é muito difícil. E às vezes a gente tem a ideia não tem a ideia de finitude, a gente tem uma ideia de que vai ser eterno, que vai ser para sempre, e que mãe a gente nunca perde, e que mães deveriam ser eternas. E aí quando a gente se vê sem, dá um vazio gigantesco, né? A perda da mãe é como não ter mais bússola. Você se sente perdido, já que a mãe traz um enraizamento, traz a geografia, traz o pertencimento. A mãe sempre será o nosso ventre. E quantas vezes nascemos dela, do coração dela, e não somente do ventre. E é uma ausência tão pesarosa, profunda, que
a gente passa a enxergar o invisível e continuar conversando com ela. Não Todos os tem dias. quem não faça isso. Isso é muito louco, porque eu tenho essa sensação Que ela está ali. que ela está ali e parece que todo dia é o primeiro dia. Você muda seus olhos para sempre porque você sente mais do que enxerga. E é uma transformação radical na sua sensibilidade. Você passa a confiar mais na sua intuição, passa a confiar mais nos seus pressentimentos e você passa também a ser mãe de si mesmo. É muito isso. E o que tu acha mais difícil hoje? Ser visto, ouvido ou compreendido? Porque num momento de polarização em tudo, como que tu se faz entender pela tua comunidade? Então, eu acho que quando você tem uma comunidade forte, que você já filtrou ali a tua base de seguidores, e aí você vai filtrando de acordo com seus valores e princípios, te segue quem é alinhado com as coisas que você acredita, isso passa a ser menos problemático. Mas até você chegar nesse ponto, você vai rodar, você vai sofrer, você vai talvez questionar a sua decisão de se posicionar. Então, isso aconteceu comigo. Mas eu sempre digo que se posicionar é um risco, como toda decisão que você toma na vida. Sempre implica risco, né? Nunca o jogo está ganho. Mas você ganha muito mais do que você perde, porque você dorme em paz. Com certeza. Então, assim, isso para mim não tem preço. Então, assim, se eu pudesse decidir... Tu chega a se importar com os xingamentos, com os haters? Isso é uma coisa que te afeta no teu emocional? Ou, ai, nem leio, é tu que responde ali? Sou eu, claro, 100%. Me afetou mais, mas agora isso me afeta cada vez menos. Eu leio. Quando um conteúdo fura bolha, né, é o que eu sempre digo, um conteúdo fura bolha e ele começa a ser ali divulgado e compartilhado com pessoas que estão ali só com firme propósito de te ofender e de te criticar. E crítica tá tudo certo. Quando as pessoas criticam ali com um embasamento, ou então discordam do que você falou, tá, ok. Tudo certo, eu acho que é pra isso, né? Isso é o tudo gostoso certo, da rede social. Outra coisa, gente, dificilmente você vai convencer alguém e alguém vai te convencer. Né? Quando a gente tem as nossas convicções, então dificilmente um argumento, vamos ser sinceros, dificilmente vai fazer você mudar de ideia. Para os dois lados. E óbvio, quando vem a ofensa, você sabe que dificilmente eu estou bloqueando gente? Maravilhoso, isso Eu tô dificilmente controle bloqueio. emocional. Tem uns dois, três perfis muito chatos que em todo post vem criticar e assim, eu deixo lá. Porque a tua comunidade mesmo te defende. Isso Então, isso é assim, fantástico. você nem precisa bloquear. A melhor resposta é ignorar mesmo. Tu acha que hoje é mais difícil ser visto, ouvido ou compreendido? Boa pergunta. Bom, vamos tentar por eliminação, né? Numa escala aí. Eu acho que ser visto é muito fácil, né? Hoje todo mundo se expõe, acho que isso é interessante. Tu falou ouvido e... Compreendido. Acho que... Em tempo de hater, compreender é danado. Pois é. Será? Eu acho que a compreensão é algo complicado, assim, né? Porque também há uma espécie de má vontade, digamos assim, né? O mundo está muito em bolhas, né? É muito complicado alguém conseguir ouvir, até ouvir antes de compreender alguém que eu já saiba que eu não concordo, sabe? O mundo está muito focado em pequenos lotes de linhas de pensamento, todo mundo já pega uma fórmula pronta, assim, sabe? Eu tô tentando na minha vida sair desses lotes, assim, sabe? A minha profissão me obriga, né? Eu entrevisto pessoas que eu não concordo ou de assuntos que eu não sei para aprender. Então eu tento me movimentar. E eu acho que isso tem um ganho na minha vida, na verdade, de ouvir pessoas diferentes sobre o mesmo assunto. Eu acho que isso traz frutos legais, assim, para minha profissão e para minha vida particular, de verdade. Assim. Eu consigo me conectar mais com meus filhos, entendendo o mundo deles, enfim, né? Aprendendo a ouvir. Exatamente. Eu acho que ser compreendido é mais complicado, de verdade. Né? É bem difícil. E como comunicador, hoje é mais fácil tu informar, entreter ou provocar? A provocação, ela precisa de uma, por parte do emissor, de uma espécie de foda-se ligado, né? Que quem quer provocar não pode ficar brabo com as respostas que possam vir, inclusive respostas de incompreensão à provocação. Antigamente na rádio podia se falar muito mais aberto, muito mais livre, não? Mas eu Pretinho ia com o pé na porta. Exatamente, mas aqui eu não estou nem falando dessa temática linkada ao que a gente chama hoje de politicamente correto, né? Eu acho que a provocação ela vale, inclusive com a educação, sem pisar, sem arrebentar uma porta. A gente cresce na provocação.
Eu acho que vale, como na última resposta sobre compreensão, né? A gente, quando assiste uma palestra de um assunto que a gente não domina, ou de uma pessoa que a gente discorda, eu tenho certeza que depois de 50 minutos com calma, a gente consegue achar algumas linhas de intersecção, em algumas linhas de raciocínio. Ninguém é igual a ninguém. Isso é ótimo. Né? Isso E a nos gente não tá torna pronto, único. né, gente? A gente muda de ideia, a gente muda de compreensão. Eu, como geminiana, mudo bastante. Tu que signo é? Eu sou ariano. Eu sou complicado. Aí pegou valendo, né? Eu sou Porque complicado. aí é ferrenho nas opiniões. Exatamente. É mais difícil ser visto, ser ouvido ou ser compreendido? Se você não é escutado, você não pode ser compreendido. E as pessoas pensam que enxergar é perceber. Perceber é ouvir, dar atenção. Então as pessoas são mais vistas do que traduzidas. A gente está num mundo de tecnologia, num universo de imediatismo, né? Onde todo mundo Não, quer. mas assim, não é tecnologia que faz isso, é nós que conduzimos a tecnologia para isso, para essa precariedade. E a Mônica, ela consegue separar a Mônica Salgado da vida pessoal, assim, consegue ter essa divisão? Ou hoje em dia quase não tem essa divisão, né? A gente está nas redes sociais compartilhando nossos momentos em família, mas acho que assim, para manter a nossa sanidade mental, acho que tem alguns assuntos que eles devem estar no âmbito íntimo, né? Porque eu sempre falo, tem o público, tem o privado e tem o íntimo. Quando Porque ninguém precisa adentrar. Ninguém precisa saber das suas tretas familiares. Você não precisa resolver as suas tretas familiares ou profissionais nas redes sociais. Você pode procurar essas pessoas no privado, no direct, no WhatsApp e resolver ali as suas questões. Então eu acho que esse limite eu nunca quero ultrapassar. Sim, o limite entre o que tu compartilha e o que tu guarda, principalmente agora com essa exposição toda nas redes sociais. Bom, a minha vida é compartilhar, né? Mas eu dou limites para isso, na verdade, assim, Tem sabe? um pouquinho de vida privada, existe um Potter. Não, claro. Não, eu não sou uma celebridade, né? Eu sou um jornalista, né? Enfim, a minha vida não é atrapalhada em qualquer ambiente que eu tô. O máximo que acontece, uma pessoa vem falar comigo. Enfim, eu não paro lugares, né? Então eu tenho muita tranquilidade para ter uma vida particular. Enfim, mas assim, eu acho interessante esse guardar um pouquinho, sabe? Eu sei que é um negócio, eu sei que às vezes mostrar muito da nossa vida pode até nos trazer grana de uma maneira, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Eu acho que algumas coisas que a gente abre, exatamente conecto com algumas dores, algumas felicidades de outras pessoas, mas eu nunca fui um cara que abriu demais, assim, sabe? Eu abro sempre a minha vida. As pessoas conhecem meus filhos, conhecem algumas coisas que eu gosto de fazer, alguns lazeres, digamos assim, mas eu tendo a guardar algumas coisas, algumas linhas de raciocínio, algumas coisas que eu não estou pronto ainda, enfim, né? Eu não sou o cara que sai cuspindo opinião a torto direito, eu estou mais sereno nessa área. Enfim, eu prefiro segurar um pouquinho. Maravilhoso. E existe então um Potter do feed e um Potter na vida ou é o mesmo Potter? O meu feed é muito de trabalho, né? Hoje a minha rede social virou muito de entrega de trabalho mesmo. Coisas que eu penso para o feed. Dificilmente tem alguma coisa ali que é natural. Não que eu seja antinatural no meu trabalho é natural. Mas eu digo assim, de mostrar a minha vida. De vez em quando tem lá um carrossel de fotos, de felicidades que eu vivi com a minha galera, enfim, né? Mas eu não sei se são dois Potters, eu acho que só tem um Potter que não se mostra, porque eu comecei a tratar o meu canal como a minha rede social como meu canal de distribuição de conteúdo. Eu também então, trato como canal. É muito engraçado que eu digo, qual que é o teu canal? Aí me disseram, Giz e Instagram não é canal. Digo, pra mim já é um canal. Sim, é um canal de comunicação, é um canal onde eu coloco o meu trabalho, onde as pessoas podem consumir, concordar e discordar, né? Enfim, de vez em quando eu escorrego alguma coisa da vida particular, mas enfim, isso não transforma eu em duas pessoas. Não é o ambiente, não é o lugar. E qual o limite entre o que se compartilha e o que se guarda? Nem tudo deve ser exposto. Faça segredos com quem você ama. Que você tenha uma vida offline. Que você possa escolher o que você quer expor. Mas não perca a sua privacidade. A privacidade dos sonhos. Existe algo que você se recusa a transformar em palavras, em texto? Algo que tu escolhe proteger do teu público, de quem te acompanha?
Algum assunto que tu diga, não, isso eu não vou falar. Eu acho que é um assunto que não me conhece e nunca foi apresentado para mim. Que bom. Nós somos estranhos, eu e esse assunto um tanto misterioso e enigmático. Acho ótimo! Adorei! Afinal, pertencer é mais sobre ser aceito ou sobre se aceitar? Se aceitar, E agora muito rápido. não tem como ser diferente. Mônica, vamos fazer uma rapidinha, que eu sei que a tua agenda tá rapidona, né? Vou falar uma palavrinha e tu me diz o que vier na tua cabeça. Amor. Família. Filhos, família. Gratidão, Cancelamento. Aprendizado. necessário. Eu acho que hoje é tudo sobre pós-cancelamento. A cultura do cancelamento já foi. Então, hoje, para cada hate, você tem um love. Adoro. Solidão. Virtual, Necessária, de vez em quando. Um pouquinho só dela é legal. Silêncio. Raro, raríssimo. É necessário. faz bem. Café. Não gosto. Não gosta? O único jornalista que não toma café. Meu Deus, para tudo! Olfato, Necessário, balde. Tempo. tudo. O maior luxo que a gente tem hoje. Primordial. Influência. Eu não gosto de influência, eu gosto de influência, que é a influência com informação. Maravilhoso. Acho que isso tá muito próximo de quem a gente gosta, assim. Acho que tá muito próximo de influência, acho que é carinho, de alguma maneira. Paz, Vulnerabilidade. Falar. eu entendo. Necessária para conectar. O amor cabe no feed ou só nos 15 segundos dos stories? Amor, tá nos arquivos. Adoro! O amor cabe super no meu feed, cabe na vida on e offline. Necessário. Eu sou uma pessoa eu sou libriana, sou muito carinhosa, sou muito afetuosa, sou muito de pegar, de abraçar, de querer estar perto. Então eu acho que isso transparece nos meus stories e no meu feed também. Maravilhoso! Eu amo! Não cabe. O amor é muito maior. O amor é infinito. E assim, só pra gente finalizar mesmo, um recadinho pra quem nos assiste, que tem uma galera querendo iniciar nessa carreira de influenciador, na carreira da comunicação. O que tu diz pra quem quer começar hoje, agora? É sobre recebido? Não, acho que não é mais. Pode ser também, né? Porque a gente recebe tanta coisa legal, tanto carinho, É maravilhoso, que é legal sim. compartilhar. Mas eu acho que hoje é sobre você. Eu acho que o primeiro inimigo que a gente tem que vencer é a gente mesmo. Né? Eu faço muitas palestras sobre isso, não só para influenciadores ou quem quer ser influenciador, mas para a comunidade médica, para arquitetos. Então eu acho que o primeiro inimigo é vencer a barreira da vergonha, do medo de ser julgado. Tem pessoas que se julgam tímidas e você fala, será que você é tímido mesmo? E se você for tímido, usa isso a seu favor. Então, depois que a gente vence essa etapa, né, do auto boicote, né? Eu acho que as coisas tendem a fluir e é errar muito para acertar, e a gente só consegue acertar se a gente tentar, né? É óbvio, mas Vale é muito verdade. mais o feito do que perfeito, né? Sempre. Para ficar perfeito, se é que a perfeição existe, o mais próximo do perfeito, você tem que testar muito antes disso. Todo mundo testou, todo mundo começou, todo mundo tem vergonha de assistir os conteúdos quando começou, e não é só eu, não é só você, todo mundo. Então, assim, entenda que você não é tão importante assim, ninguém está tão prestando atenção assim, e vence essa vergonha. Maravilhosa, muito obrigada. Eu gostaria de te presentear com que o demais! mimo do nosso patrocinador, que é Casa Perini, um brinde à vida. Muito obrigada. Um brinde Casa Winter Perini. Edition. Muito bem. Sim, aqui é uma collab maravilhosa. E esse aqui é um Blanc de Blanc. Blanc de É Blanc. um Black Très de chique, Blanc. très chique. Très chique. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, meu amor. Prazer falar com vocês. E se você pudesse agora deixar um recadinho
aí para quem está nos assistindo e quer ingressar na carreira de comunicador, de jornalista, tu chama para vir ou diz para correr? Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas gostam na comunicação. O primeiro ouvinte de qualquer trabalho, o primeiro telespectador, o primeiro leitor é a pessoa que está fazendo. Se eu não tiver prazer em realizar aquele ato e consumir aquele ato, procura uma outra coisa. Eu acho que fazer conteúdo é gostar, é fazer conteúdo para te fazer bem. E aí, se tu gostar, e tu gostar tanto de fazer aquilo, pode ser que venha mais público e tu cresça com isso. Que é muito legal também ter uma resposta pública, mas fazer conteúdo é entregar algo que a gente gosta. É uma brincadeira, é divertido, né? É Eu bom. amo. É bom. E assim, só pra gente encerrar, Potter, o que vem por aí? Projetos novos? Alguma inquietação? Que Eu tá vou surgindo? renascer um podcast spoiler? meu que eu adoro, que é o Potter Entrevista. Só que vai ser ao vivo agora, a gente vai fazer por telefone, a gente vai para um estúdio bem bonito. Eu quero ouvir pessoas, eu quero entrar em conversas, tipo essa tua aqui, bem íntimas, enfim. E dar uma desacelerada em algumas outras coisas, sabe? Fazer menos coisas. Fazer mais quantidade de menos coisas. Isso é fantástico, né? Escolher, é dizer, eu quero fazer isso e poder ter essa liberdade não tem preço. Exatamente. Que bom, eu vou ficar aguardando então o convite para participar desse podcast. Boa. Boa. E muito obrigada por Eu que ter agradeço. tagarelado conosco. Valeu, obrigado. Já aproveita, já te inscreve no canal. Fechado. Assina o sininho. É isso aí, ativa o sininho, valeu. faça tudo. Muito obrigada pela tua atenção, pela tua disponibilidade. E assim, tu tem alguma coisa, algum segredo, algum spoiler do que vem por aí? Além de muitos livros, muitos poemas, muito tudo. Quem fala todo dia na Gaúcha, escreve todo dia na 0 hora, não tem spoiler. Obrigado! Um beijo enorme. Ai, chuva tava tremendo, menino! Ai, caiu. Eu arranquei os óculos. Ai, o meu microfone, amor. O óculos é assim. É isso aí, galera. Tagarelando live. Tagarelando! Tagarelando show! Tem umas entrevistas mais ou menos hoje? Mais ou menos, meu amor. Mais ou menos é o passado. O que nós fizemos aqui foi um show, foi um sucesso, foi uma delícia. Olha! Até pra andar de patinete, do futuro. Pois é, me desafiaram. Será que eu ando de patinete? Eu acho que eu caio de patinete. Não sei. Vamos ter que testar, vamos ter que testar. Mas assim, o Tagarelando tá sensacional. E eu te convido, se você ainda não segue, por favor, siga já, @Tagarelando Show. E te inscreve no canal pelo YouTube. Já curte, já compartilha, já manda para um amigo, enfim, faz tudo. Beijo! Tagarelando Life se despede de você aqui, nesse astral, nessa energia, depois de inúmeras palestras, de inúmeros papos incríveis. A gente aprendeu muito sobre a arte de pensar, sobre o abraçar das palavras, sobre tecnologia, sobre influenciar. Eu espero que você tenha curtido. Então, até logo!